Olá, internautas e espectadores, bem-vindos a mais uma edição do Amazônia Interativa na Web TV do Portal Amazônia. O programa de hoje é em alusão ao Dia do Índio, que será comemorado neste domingo, dia 19. E como vocês sabem, toda vez que tem uma data comemorativa, o Amazônia Interativa faz um programa especial convidando os internautas e os espectadores à reflexão sobre essa data. E para provocar essa reflexão, para facilitar essa reflexão para vocês, nós temos hoje a presença do Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE Amazonas, o Adjalma Jacques, e a coordenadora do curso de Pedagogia Intercultural da Universidade do Estado do Amazonas, a Adria Simone. Pessoal, eu agradeço a presença de vocês terem vindo aqui nos ajudar a fazer essa reflexão, contribuindo, com tanto conteúdo. Aí agora, antes da gente dar prosseguimento ao programa, eu queria dizer para vocês que durante toda essa semana o Portal Amazônia publicou várias matérias a respeito da questão indígena. Nós temos uma matéria a respeito da discussão da PEC 2015, matéria sobre o júri popular, que a Reserva Terra Indígena, Raposa Serra do Sol, recebeu, é o primeiro. Também temos uma matéria sobre a importância do marco da biodiversidade. Assim que o Amazônia Interativa terminar, você pode correr lá, acessar e ler essas e outras matérias que estão lá, tá bom? Agora eu quero começar perguntando para o Adjalma como é feito o censo indígena no Amazonas no que diz respeito à identificação das pessoas. Qualquer um pode se declarar indígena, Adjalma? Na verdade, o censo trabalha com a questão da declaração. Então, as pessoas se autodeclaram dentro da questão da cor e raça. Então, a posição de ser ou não indígena depende, então, da declaração da pessoa. O recenseador pergunta e a pessoa responde como ela se sente. Na questão da cor e raça também tem o mesmo sentido, ou seja, a pessoa se declara indígena ou não. Entendido. Mas é correto a gente falar a respeito de cor e raça? Isso é ético ou é só um critério usado mesmo pelo IBGE para fazer contagem da população? Na verdade, a questão da cor e raça no Brasil é uma questão muito ampla, muito discutida, porque existem muitas correntes. Então, o que o IBGE fez? Fez um comitê onde muitas entidades participaram para que se definisse as 5 cor e raças no nosso país. E isso sim, a partir dessa decisão, é que foram consideradas essas cores e raças para serem inseridas no contexto do censo. Então, existem outras que se autodenominam, sim, dentro da sociedade, mas para efeitos de censo demográfico, apenas aquelas que foram escolhidas pelo comitê. Certo. E se você ficou curioso para saber como é que foi a contagem da população indígena no último censo, é só você acessar o portal amazônia.com, que tem matérias do ano passado, que o censo ele é feito de quantos em quantos anos? A cada 10 anos. A cada 10 anos, então esses dados eles ainda não mudaram, a gente só vai saber no próximo censo. Você pode acessar lá e ver de quanto é o contingente da população indígena no país, tá certo? Agora eu quero prosseguir perguntando para a Adria como é que está o cenário da pedagogia voltado para a questão da educação indígena no Amazonas, Adria? Então, o que eu vou falar é o trabalho que a Universidade do Estado do Amazonas ele tem desenvolvido nos últimos anos. Então, a questão da escolarização para os povos indígenas, inicialmente, lá no período colonial, sempre esteve atrelada àquela ideia da imposição da escolarização do não indígena para o indígena. E, por conta disso, nós tivemos assim os povos indígenas sofreram verdadeiros massacres vinculados ao processo de escolarização. Com o tempo, esse mesmo processo que já foi alvo de distorções, junto aos povos indígenas, ele acabou, a partir da década de 70, 80, assumindo uma nova característica, a partir da organização dos movimentos indígenas, que exigiam uma escolarização mais voltada, tanto que na organização e na legislação hoje, nós temos esse marco
de pensar uma educação indígena diferenciada, bilíngue. Então, nós queremos sim uma educação, os indígenas disseram, mas queremos uma educação voltada para a questão da cultura, da identidade, da língua, dos processos próprios, exatamente. Então, quando a gente fala desse processo de escolarização, a gente tem esses momentos. Um momento de imposição da educação escolar indígena e depois os povos indígenas assumirem esse papel de protagonismo e começarem a dizer e ditar, né, quais regras, quais normas, de que forma nós queremos o processo de escolarização. Entendido. Agora, na verdade, a pergunta eu acredito que vai servir para os dois, né? Uhum. Eu vou começar com a Adria, Djalma. Adria, qual é a importância da língua materna dos povos indígenas nesse processo de ensino-aprendizagem? Então, como eu falo, né, sempre a gente se remete às questões históricas. A questão da língua indígena, a preocupação com a língua indígena, ela é uma discussão relativamente recente, ela remonta ao período, como eu falei, da organização do movimento indígena e para garantir essa educação bilíngue, específica e diferenciada. Então, nós temos na Constituição, LDB, nos PCNs para os povos indígenas, mas, historicamente, o que acontecia? Todos os povos indígenas, se a gente for fazer uma análise histórica, lá no período colonial, o que queria primeiro? Que o indígena deixasse de falar a língua indígena e falasse somente o português. Sim. Os diretórios dos índios, eles vieram com essa preocupação, exatamente, no período pombalino. Então, o diretório, que é um documento, né, do período pombalino, ele proíbe, há uma proibitiva, né, de falar o Nhengatu, inclusive, que foi a língua primeiro. Se falava muitas línguas indígenas, eles queriam ter controle sobre isso e houve a disseminação do Nhengatu. Né? Primeiro o Nhengatu, há uma expansão do Nhengatu com a preocupação do Estado, depois o Estado se retira e finalmente uma proibitiva por parte do Nhengatu. E depois, quando os povos indígenas, e aí eu digo, eles não perdem a língua porque querem, né? Isso é um contato desigual, um contato, né, de luta, em que os povos indígenas eles sofreram muito e, por motivos diferenciados, deixaram de falar a língua. E hoje isso é uma preocupação deles. Hoje eles, e inclusive nós cobramos, né, porque ele não fala a língua, que ele, para ser reconhecido como indígena, a primeira característica é essa, falar a língua indígena. Mas quando a gente se remete à questão indígena, é importante que a gente tenha claro que é um histórico de contato e de relação desigual, em que esses grupos étnicos eles foram obrigados a abrir mão e depois agora são obrigados, alguns, né, que não tem mais, não falam, não tem mais, ou não tem mais nenhum falante, né, existem comunidades indígenas que não têm mais falante, nem aqueles mais velhos, porque antes eram proibidos, sofriam castigos físicos, e agora a cobrança é o inverso, é que eles voltem a falar, né? E a preocupação é justamente essa, se for interesse da comunidade, que a educação, então, a gente possa estar trabalhando nesse sentido, que a universidade sozinha ela não vai fazer com que determinado povo indígena, determinado grupo indígena volte a falar a língua. Mas ele pode, a partir das estratégias organizativas, a partir se isso for o interesse da comunidade, poder implementar. Né? A Djalma, agora a Adria falou uma coisa interessante, né, a respeito da língua enquanto identidade, né, indígena. Quando o IBGE vai fazer o censo, qual é a importância, o peso que a língua tem na contagem da população? No contexto demográfico, a importância é basicamente a mesma. Tanto é que as nossas estatísticas levam em consideração não somente o ser indígena, mas qual é a língua que ele fala e qual é a etnia que ele pertence. Então, as estatísticas do IBGE, elas trazem essa informação com muita propriedade, ou seja, nós podemos localizar o quantitativo de indígenas, assim como podemos verificar tanto a língua quanto a etnia que ele pertence, exatamente para dar um contexto melhor para aqueles que trabalham a questão indígena, de entender melhor o quanto está e como está ocorrendo a presença da língua dentro de um determinado território.
E esse território pode ser o estado ou pode ser um município. Então, para que o telespectador tenha uma ideia, nós temos aí entre os 5 maiores municípios do Brasil com presença indígena, 4 estão no Amazonas. Então, essa territorialização da informação também é importante, tanto para a questão estatística quanto para os estudiosos do tema. E quais são esses 4 municípios? É São Gabriel da Cachoeira? São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Santa Isabel do Rio Negro. Olha só, que orgulho, né? Agora, Djalma, qual é a população indígena aqui do Amazonas? É a maior do Brasil, né? O Alto Rio Negro concentra... Exatamente. O Amazonas possui 183.514 índios ou pessoas que se identificaram como indígenas. Entendido. E como é que funciona a contagem censitária, né? Censitária. A Djalma me ensinou essa palavra nova. Como é que funciona essa contagem em áreas urbanas e em área rural? Tem diferença? Tem sim. É necessário primeiro territorializar. E quando nós dizemos territorializar, é preciso levar em conta diversas características. Primeiro, nós temos no Brasil os territórios, as áreas indígenas perfeitamente delimitadas, em alguns casos. Outras terras indígenas, como vocês sabem, não estão demarcadas ainda. Então é preciso que nós territorializemos a área em que estão presentes esses indígenas e depois nós dividimos essas áreas em setores censitários e caracterizamos esses setores censitários como territórios indígenas. Isso é feito muito antes do censo acontecer, com anos de antecedência até. Então, no momento em que nós vamos entrevistar, nós já sabemos que aquela área é uma área indígena, é uma área que tem grande presença indígena. Isso ocorre tanto no meio rural, que você sabe que o Amazonas, a Amazônia é imensa, o IBGE atua em todo o país, quanto também nas cidades. Então, nós sabemos, pelas estatísticas históricas, aonde tem presença indígena dentro de cada cidade. Obviamente que o recenseador vai encontrar indígenas espraiados por todos os cantos da cidade, mas tem uma característica: os indígenas eles se concentram em alguns nichos populacionais, e esses nichos populacionais é onde ocorre a maior presença de índios dentro das cidades. E como é que vocês definem as áreas em que a UEA vai atuar com o curso de pedagogia intercultural? É através dessa mesma contagem? Como é que é? Tem demanda? Tem uma demanda que é apresentada, então por isso a ideia sempre, né, de pensar o processo de escolarização a partir de uma procura que é da comunidade. Então, essas demandas geralmente elas vêm a partir das discussões dos movimentos indígenas, das associações, então a própria a OGPTB, que é a Organização Brasileira dos Ticuna Bilíngue, dos professores Ticuna Bilíngue, que é no Alto Solimões, nessa região de Tabatinga, São Paulo de Olivença. Então, eles é que pedem, olha, temos professores, necessitamos que a UEA venha discutir com a gente, e a gente, a partir desse contato, e geralmente eles fazem assembleias extremamente organizadas, né, quando a gente fala de populações indígenas de Alto Rio Negro e Alto Solimões, eles têm uma capacidade organizativa de elaborar eventos, de organizar, de mobilizar, né, a população, e é a partir disso que a gente começa a discussão do que seria um projeto político-pedagógico a partir do interesse e das necessidades que essa comunidade indígena ela nos traz, né? Então, atualmente a gente está funcionando cursos, encerramos um curso bem grande, né, que foi o ProIndio, Pedagogia Intercultural, e agora iniciamos, que era um curso mediado por tecnologia. E iniciamos agora um curso presencial, que é o curso de Pedagogia Intercultural, que está funcionando em São Paulo de Olivença, com professores Ticuna, Cocama, Cambeba e Caixão. Olha que interessante, São 4 né, etnias. gente? Que bacana. E por falar em educação, o Portal Amazônia também fez infográfico, e esse está quentinho, a respeito da educação superior e da educação básica indígena aqui na Amazônia, e tem até dados a respeito de todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, no ranking de universitários
né, dos 10 estados com o maior número de universitários indígenas do Brasil, São Paulo lidera, né, com 1.907 indígenas universitários, seguido do Amazonas, com 1.289, e do Amapá, com 1.227. Em sétimo lugar aparece o Pará, com 583 universitários indígenas. Se você ficou curioso, quando o Amazônia Interativa terminar, você corre lá e acessa, tá? Mas só depois que a Amazônia Interativa terminar. Também tem bastante dados a respeito da educação básica. Você vai saber quantos alunos da educação básica indígenas existem no estado do Amazonas e em todos os outros estados da Amazônia. Vocês trabalham também com dados educacionais, Adjalma? Sim, nós levantamos os dados educacionais da população, inclusive da população indígena também, né? Agora, é no sentido da declaração das pessoas. Já existem também os dados do censo educacional para indígenas, que é com base nas informações das escolas, é diferente. Então, nós temos aí dois tipos de informações. Agora, o que é importante destacar nessa questão é que o indígena, a acessibilidade dele à educação fundamental ainda é muito carente, ainda é muito difícil, principalmente na zona rural, porque as distâncias no Amazonas não são pequenas, as distâncias são muito grandes. Então, a montagem de uma logística escolar, é por isso que é tão importante o próprio índio educar, né, a sua etnia, proporcionar a escola, né, através do índio educador. Então, isso faz uma grande diferença, porque o branco, para se deslocar até essas regiões, é muito difícil. Já o indígena se torna muito mais fácil pelo conhecimento e a acessibilidade, tanto cultural quanto logística. Entendi. Também, né, que é garantido, né, na legislação que a educação ela aconteça por meio dos professores indígenas. Então, eu só posso ser professor indígena se eu pertencer àquela etnia, àquela comunidade, permitir que eu seja professor. Olha, e aí a isso. busca, tem isso. Conta pra gente como é que isso funciona. Por isso que nós trabalhamos com a questão da formação dos professores, porque há uma demanda muito grande. Então, se a gente for em regiões como Alto Solimões, por exemplo, que agora eu estou bem focada lá no Alto Solimões, né, por conta da licenciatura. São Paulo de Oliveira, que a gente tem lá. Tabatinga, Tonantins, o Alto Solimões são 6 municípios, né? E aí, especificamente, a gente está trabalhando em São Paulo de Oliveira. As diferentes, né, resoluções emanadas do Ministério da Educação, elas pontuam que o professor indígena, para ser professor indígena, eu preciso ser reconhecido pelaquela comunidade e ser indígena. Por quê? Porque a educação escolar indígena não é somente o acúmulo dos conhecimentos historicamente organizados. Tem também a necessidade de trabalhar os conhecimentos relativos àquele povo, à questão que é específica e só quem pode trabalhar com isso é quem pertence àquele determinado povo, àquela determinada etnia. Então, e aí pode ter outro professor, sim, se assim for vontade da comunidade, for um consenso, né, da coletividade. Por isso essa necessidade. E quando a gente fala também de dados, é importante, né, a gente estar frisando que isso vai estar variando de região para região. Existem regiões assim, extremamente escolarizadas, né, como a gente citou região? Aí. Onde é que a gente tem? Por exemplo, eu cito os 2 lugares que ele falou, São Gabriel da Cachoeira, né, Santa Isabel, que é a região ali da cabeça do cachorro, do Alto Rio Negro, né? Do noroeste amazônico. E regiões também como o Alto Solimões. Vale do Javari, por exemplo, já não tem tanto, que são os índios isolados, né? Aqueles que têm contato com indigenistas, com, enfim, pesquisadores, mas não tem um processo, né, contínuo de escolarização. E qual é a etnia que vocês mais formaram professores nas últimas turmas? Ticuna, os professores Ticuna foram, porque nós tivemos primeiro um curso específico para professor Ticuna, o EA, e depois nós formamos diferentes professores, mas o grande número, assim, expressivamente, nós podemos citar como
os ticuna. E todos falantes da língua, pergunta. Quando a gente fala em ticuna, sim, eles não têm essa problemática, né, relacionada à língua. interessante. E é importante frisar que os ticunas são a etnia mais presente, né, no contexto indígena do Amazonas. A maior população é formada por ticunas. Daí a necessidade dessa formação maior por parte dos educadores. Entendi. Interessante isso, né? Gente, e assim, em relação ao indígena do século XXI, né? Tá certo que a gente não viveu no século XIX, né? E nem vivemos todo o século XX, né? Mas o indígena do século XXI, Djalma, a gente pode notar que existe uma diferença na contagem da população indígena entre um censo e outro, uma diferença muito grande? Isso acontece? Infelizmente, sim. Nós vínhamos numa ascendente de crescimento populacional de população indígena urbana até o ano 2000. Quando foi em 2010, os resultados do censo demográfico daquele ano nos mostraram e nos surpreenderam com uma drástica redução. Agora, é importante frisar que aconteceram alguns fatores interessantes. O censo de 2010, haviam algumas perguntas de cobertura para aquela pessoa que se identificava como indígena. Por exemplo, a pessoa se identificava como indígena e o recenseador imediatamente perguntava a ele: qual é a língua que o senhor fala no seu domicílio? Isso talvez tenha trazido algum impactante, alguma dificuldade dele se estabelecer como indígena. Poxa, ele poderia estar pensando: eu sou indígena, eu estou aqui nessa cidade imensa, Manaus, por exemplo, e esse recenseador está me perguntando qual é a língua que eu falo. Será que ele está querendo me mandar de volta para minha tribo, para minha região, né? Então, muitos até diziam: não coloca indígena não, coloca branco mesmo, coloca pardo mesmo, mas não coloca indígena. Então, isso ocasionou uma drástica redução na presença de indígenas na cidade de Manaus. Tanto é que o IBGE encontrou apenas pouco mais de 4 mil indígenas num contexto de uma população, na época, de 1.850.000 habitantes. E anteriormente, qual tinha sido a contagem? Anteriormente, em torno de 12 a 15 mil habitantes nós haviam se identificado no penúltimo censo como indígenas na cidade de Manaus. De 2000 De 2000. De 2000, né? Em 2010 que houve essa redução. Exatamente. Nossa, que interessante isso. Isso é uma das questões que a gente também discute, né? Que perpassa por essa questão de você se identificar indígena. E como é que acontece esse processo de identificação? Primeiro que a gente, quando fala de indígena, a gente tem que estar compreendendo que existem diferentes setores de circulação de informação sobre o indígena. E a universidade é um desses espaços, a imprensa é um outro espaço, por isso a necessidade de ter esses programas para a gente estar debatendo melhor essas ideias. E aqui vocês sempre vão ter espaço, viu? No Portal Amazônia sempre, gente. Pois é, porque é interessante, né, trazê-los aqui também, porque o que circula geralmente? São informações muitas vezes deturpadas sobre as populações indígenas. Não dizem exatamente aquilo que, se você conversar com um indígena, ele quer dizer. Porque tem muito isso da gente falar pelo indígena, né? E por isso que esses canais de comunicação, eles são importantes para que o próprio indígena, ele se coloque, né, como a pessoa que está vivenciando, como sujeito, né, daquela determinada situação. E também tem muito essa característica, né, talvez por isso, que quando a gente fala, por exemplo, mulher, né, mulher do século XIX, isso é um exemplo bem comum, tem numa tese de doutoramento, né, que a autora ela pontua isso, né, a Tereza, ela coloca aqui, quando a gente fala de mulher, aí a gente pensa na mulher do século XIX, era aquela mulher que ficava em casa, cuidando do marido, usando sombrinha, anágua, espartilho. Quem era um indígena, então, naquele período? Era aquele indígena que corria nu por entre os arbustos, né? O tempo mudou, hoje a mulher ela assumiu uma série de funções, mas quando a gente fala de indígena, a gente ainda quer aquele indígena cristalizado, né? Aquele que a gente chama de índio genérico.
Não é aquele índio que teve acesso ao ensino superior, não é aquele indígena que conseguiu falar português. Aquele indígena isolado que vive lá na região do Javari. Isso é uma preocupação, então, né, daquele famoso índio genérico. Daí a preocupação que a gente tem, o índio vai acabar. Não, né? Pelo contrário, as populações indígenas elas estão cada vez mais fortes, mais organizadas, apesar dos ataques, né? Haja vista a PEC aí 215, que era um direito né, à terra, saúde e educação, são direitos que caminharam juntos, se fortaleceram, e aí, por exemplo, a PEC hoje ela é um ataque frontal a esse direito que, pra gente, né, se fossem falar isso há uns dias atrás, né, sei lá, 2 anos, 5 anos atrás, não, é um direito que a gente não precisa, né, ter uma preocupação. Eu discuti na minha dissertação isso em 2002, né? Quer dizer, uma preocupação que já, para os indígenas, o direito à terra, a demarcação, o reconhecimento da demarcação, aquelas diferentes etapas, é uma etapa importante, porque logo em seguida outros direitos a reboque vêm. Direito à saúde, direito à educação, mas constantemente os indígenas estão sendo colocados à prova, ainda tendo que reivindicar e lutar por direitos que já estavam garantidos, né? Então, triste, né? Isso é uma preocupação, a gente tem que estar lendo o direito, entendendo, né, que não pode passar, né, para a mão do Congresso, é uma prerrogativa que já estava amarrada desde a Constituição, lá no seu artigo, que isso diz respeito à União. Porque se a gente for passar para o Congresso Nacional, vai do vento, vai depender da cabeça, né? E a gente sabe, né? É uma reflexão importante. Que uma bancada extremamente conservadora, por exemplo, como essa, Entendi. Não vai permitir que os indígenas tenham acesso, né? Justamente. Gente, infelizmente o programa é curtinho. Aí esse assunto é bastante complexo e muito rico. A gente tem muita coisa para discutir a respeito. A gente já está terminando, mas antes da gente finalizar, eu quero pedir nas considerações finais dos nossos convidados que eles falem a respeito das personalidades indígenas, identifiquem, na verdade, uma personalidade indígena que eles admiram, de maneira resumida, começando pelo Adjalma. Bom, na verdade, na minha infância, na época que eu era jovem, eu lembro muito de um índio que carregava um gravador. Era o Juruna, ele chegou a ser deputado federal no Brasil, né? E ele marcou muito, porque ele tinha uma personalidade muito forte. E ele carregava aquele gravador exatamente para gravar as promessas que o homem branco lhe fazia e não cumpria, né? E eu penso que isso ajudou muito a muitas conquistas que os índios tiveram ao longo dos últimos anos, aquela personalidade de um homem tosco, com pouca educação, mas com um profundo compromisso de que a palavra é importante, a palavra é um documento. Isso foi muito, muito interessante. Me despedindo, digo a todos que o IBGE está sempre disponível, o nosso site www.ibge.gov.br. Em qualquer cidade capital do país, nós temos um IBGE que pode estar passando a informação, pode estar distribuindo, entregando a informação também para os nossos usuários. Estamos lá sempre disponível, tanto para informações sobre a população indígena, quanto informações pertinentes ao grande volume de trabalhos que o IBGE realiza no Brasil. Obrigada, Djalma. Olha, porque isso é muito da nossa cultura. Fiquei pensando aqui, remoendo, né? E tem que ser rápido. Porque quando a gente fala, né, de povo indígena, são diferentes povos indígenas, diferentes culturas, e eu acho que privilegiar, né, uma pessoa é muito da gente, né? Aquilo que representa. Mas cada povo indígena tem a sua forma específica de educar, de cuidar, de demonstrar. Eu sou além de pesquisadora, uma admiradora do modo de trabalho, de viver, né, dos povos indígenas. Porque eles educam por isso, pelo cotidiano. Então, tu admira todos. Acho que se eu tivesse que estar pontuando, eu admiro cada figura que se desprendeu do seu individual por uma luta coletiva. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, cada um, né? Ailton Krenak, o Juruna,
por exemplo, Dona Esté Munduruku, que é uma anciana em Munduruku, seu Manuelzinho, as diferentes lideranças indígenas, o Auxilei Vale Moura, que é presidente do Conselho de Educação Escolar Indígena. Né, é injusto a gente querer enumerar, porque são muitas, né? Gessen, né, que hoje é um doutor em educação, professor da Universidade do Estado do Amazonas. Enfim, são inúmeras pessoas que de uma forma ou de outra se desprenderam do seu individual por uma luta coletiva. Obrigada, Adri, é uma reflexão e tanto. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês, obrigada, Djalma, obrigada, Adri, por vocês terem vindo aqui ajudar a gente nessa reflexão, né, do Dia do Índio, que vai ser agora nesse domingo. Continuem nos acompanhando pelo portal amazonia.com, vá lá, acesse e leia todas as matérias que a gente vai ter em alusão a essa data. E é isso, pessoal, continuem nos acompanhando também pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, é só você nos procurar, estamos lá, Portal Amazônia, tudo junto. Obrigada mais uma vez e até semana que vem.